Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica e o esporte, mais especificamente sobre a musculação. Eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês da importância da musculação nesse grupo de pessoas. Às vezes a gente tem uma visão de que o esporte ele não se aplica a pessoas com problemas de saúde, mas um exemplo aí que eu tô de atleta é o Xuxa, Fernando Scherer, se eu não me engano, o nome dele, que é uma pessoa com problemas de saúde. Ele era asmático e quando ele competia ele era asmático, né? Então o esporte ele é benéfico para as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. E para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica não é diferente. É claro que daí a gente precisa entrar no contexto, né, de toda a dinâmica para chegar até uma academia. É preciso também entender que chegando lá numa academia de musculação, não vão colocar o sujeito com doença pulmonar para fazer qualquer tipo de exercício, para levantar qualquer tipo de peso. Então isso que é importante ter. Antes de mais nada, procurar a academia, ver se aquela academia tem condições de receber só aquele familiar. E a partir daí, entrar com um processo aí, né, de inscrição na academia, matrícula, para poder frequentar as aulas de musculação. Mas é algo benéfico e é possível, tá, aplicar isso com paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. E se necessário for uma orientação um pouco mais detalhada aí comigo, é só me procurar, tá? Mas é claro que na maioria dos casos para vocês aqui no YouTube, eu não tenho condições de ajudar de uma forma muito efetiva, né? Mas uma orientação ou outra sim. E hoje muitas academias agregam profissionais da educação física com conhecimento voltado para trabalhar com pacientes com doença pulmonar ou outras doenças. Então vamos lá. Então a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença obstrutiva, tá? Você é inscrito aqui no canal sabe muito bem o que ela é, porque existem vários vídeos aí falando sobre essa doença. Então a doença pulmonar ela se divide em obstrutiva e restritiva, né? Essa doença, como o próprio nome já diz, ela entra na classe das doenças obstrutivas. Atualmente, a DPOC, que é a sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica, é reconhecida como uma doença sistêmica. E ela pode evoluir para a redução de força muscular, que tecnicamente a gente chama de caquexia. Logo, se houve essa evolução para redução de força muscular, temos uma pessoa com limitação funcional. Os casos mais graves de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica são pessoas que ficam constantemente no oxigênio, não conseguem mais fazer as suas atividades de vida diárias sozinhos. O tomar banho chega a ser algo exaustivo. E eles têm toda uma dinâmica assim, para preparar para o banho. Então, assim, é uma realidade, quando chega nesse ponto de dependência, é uma realidade muito complicada, tá? Muito difícil mesmo. Se você é um familiar aí e está vendo esse vídeo, deixe o seu relato para a gente das dificuldades que você tem. Eu sei que existem várias, constantemente pessoas das mais variadas cidades do Brasil entram em contato comigo colocando essas questões, mas compartilha com a gente aí nos comentários públicos, se possível. E toda essa limitação funcional gera um estresse grande para a família, tá? Porque altera toda a dinâmica da família, não só a dinâmica dos afazeres, mas também a realidade financeira, né? Que na atual conjuntura é algo bem relevante. Muitas pessoas sofrem com
no aspecto financeiro, o aspecto financeiro está sendo um sofrimento para muita família. E num contexto de ter um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, essa realidade financeira se agrava ainda. Também tem o custo do oxigênio, o custo do medicamento, esse tipo de coisa. Então, é de extrema importância procurar algo para poder retardar essa evolução de redução de força muscular. Então, no geral, as pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica são fumantes e ex-fumantes. Existe alguns casos aí de pessoas que nunca fumaram que desenvolvem sim a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas, no geral, são fumantes e ex-fumantes que desenvolvem esse tipo de doença. Então, como eu falei, é uma doença sistêmica, tá? Então, não é uma doença só do pulmão, é uma doença que acomete pulmão, coração, gera hipertensão arterial, pode dar problema no fígado, rim e problema no sistema músculo-esquelético. Veja bem, quando eu falei pode, não é todo paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica que desenvolve um quadro de outras doenças, tá? Mas ela é reconhecida por ser uma doença sistêmica justamente porque a partir dela vem todas as outras doenças. Em outros vídeos futuros, algo mais detalhado, eu vou falar para vocês de toda essa dinâmica dos efeitos sistêmicos. Eu vou só dar uma introdução, mas parte dessa dinâmica gera essa alteração é justamente por uma característica do cigarro de vasoconstrição. Então, a vasoconstrição é algo que pode acontecer, não só com o cigarro, mas em outros aspectos, e deteriorar boa parte do nosso corpo, principalmente o sistema musculoesquelético. Como consequência de tudo isso, aumento do sedentarismo, isolamento. Esse isolamento, o indivíduo ele passa a se privar do convívio social. O que acontece? Chega uma hora que, assim, isso é algo que eu vou falar da observação que eu vejo das pessoas. Então, o idoso chega numa situação que ele começa, idoso, às vezes ali por volta dos seus 50, 55 anos, que não é necessariamente um idoso, mas você começa a perceber uma redução da limitação, começa a perceber uma redução da atividade funcional dessa pessoa. E não se sabe ao certo o porquê disso. De início não se sabe ao certo, mas observa-se nos relatos das inúmeras famílias que eu já atendi, eles relatam que de início observa essa redução da vontade do indivíduo de estar no convívio social. Então daí tem ali, fala, ô pai, mãe, vamos passear no parque? Não quero, vou ficar em casa. Começa com esses argumentos, né? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder observar. Então, se você tem uma pessoa na família que foi fumante, começou com esses argumentos, eu acredito que isso já é um sinal de alerta. Passou a ver que ele sempre gostava do convívio com a família e esse convívio foi reduzido, eu acho que já é um sinal de alerta. Em cima disso, vem a depressão e daí vários outros problemas, né? Vários outros problemas. Ele se sente incapaz de estar junto com a família, nos passeios de família, sempre, e quando está ainda, ele está com uma atividade mais reduzida, passa a ficar mais sentado, e passa a ter também medo do que está acontecendo com ele, tá? Então veio esse auto-isolamento, digamos assim, o próprio paciente ele começa a falar que não vai mais frequentar, não vai mais sair, evita de sair, começa a ter uma situação de medo associada à insônia, porque a redução de força muscular, ela também pode evoluir para um quadro de insônia. Quando a gente fala em respiração, é muito importante a gente entender, porque um dos fatores para nós respirarmos bem é
termos um nível de músculo no corpo. Conforme esse quadro de músculo, essa musculatura, essas fibras musculares, elas vão se reduzindo, nós precisamos desenvolver algumas alterações do sono. Essas alterações, associadas a esses outros fatores, de não conseguir mais ter aquela atividade que tinha, culmina em medo. Então, o que é um ponto principal que eu acho que é relevante para você que tem algum familiar que teve um diagnóstico aí, que já teve um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, mas ainda não evoluiu para um quadro grave. Saber que é característica da doença a redução de força muscular. Como que a gente recupera a força muscular? Somente fazendo exercício. E aí que eu entro aí no contexto do vídeo. Eu já falei sobre o karatê, né? Hoje a gente está falando sobre musculação. O próximo vai ser sobre a natação. No caso, o que é a musculação? A musculação é um tipo de exercício realizado com pesos de diversas cargas. Para mobilizar esse peso, o profissional ele vai orientar a amplitude e tempos variados. Então é importante que tenha um profissional assistente. Esse profissional pode ser um fisioterapeuta ou um professor de educação física. O que eu acho interessante, num primeiro momento, principalmente pessoas que têm um diagnóstico recente de doença pulmonar obstrutiva crônica, procure uma academia. Hoje é pouco provável que se encontre um profissional da fisioterapia dentro de uma academia. Existem alguns assim, mas que eles vão dar um enfoque maior assim, para lesão, esse tipo de coisa. Não necessariamente para a prescrição do treino de musculação. Isso é mais característico do profissional de educação física dentro de uma academia. Mas procure essa academia se você teve o diagnóstico precoce. A musculação ela é aplicada para diversas pessoas das diversas idades e diferentes objetivos. No caso aqui, falando do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, o objetivo é o quê? Ganho ou manutenção de força. Daí chegando lá, o professor da academia vai fazer a avaliação dele, daí entra nos poréns. Mas, a grosso modo, o objetivo seria esse. Ganhar ou pelo menos retardar a perda de força muscular que esse paciente vai ter. E assim, quando você fala em promover ganho de força, nada mais palpável ou, digamos assim, eficiente do que a musculação. A musculação é o esporte, a atividade que foi feita para isso. Claro, vai treinar karatê, vai ganhar força? Vai praticar outro tipo de esporte? Vai ganhar força? Acho que outros esportes, como por exemplo xadrez, que é um esporte, não sei, me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acredito que o xadrez ele não promove ganho de força. Mas os esportes que requerem movimento, como corrida, os esportes do atletismo, todos eles vão combinar em ganho de força, em especial a musculação. Tanto que a musculação é algo que ela vem a somar em qualquer outro tipo de esporte. E acredito que ela venha somar um grande valor no tratamento com o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Existem bastante pessoas, profissionais de educação física do estado do Espírito Santo de Minas Gerais. Eles me seguem lá no Instagram e sei que estão aqui no YouTube, que são pessoas que trabalham com a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então sim, é possível. Tá? E por alguns fatores eu acho que seria mais interessante numa academia. Tá? Por quê? Porque o idoso, a pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem aí os seus 45, 50 anos, ele vai ter adesão a um esporte onde vai promover ganho de força. O ganho de força muscular melhora a respiração. O que é o mais importante também nesse contexto? O convívio com outras pessoas. Tá? Então, na academia que eu treino aqui em Curitiba, quando eu vou lá, cheio de gente, eu particularmente não gosto muito de conversar.
de um modo geral, aqui o pessoal de Curitiba não gosta muito de conversar. Tem umas piadinhas aqui que falam que o curitibano não gosta de falar com estranho. Eu, particularmente, não sou curitibano, vim de fora de Curitiba. Mas, assim, por conta da minha vida, da minha rotina corrida, eu chego na academia, faço meu treino e saio. Mas as academias hoje, elas são reconhecidas também como um importante local para socialização. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu ia fazer exercício todo domingo de manhã eu ia fazer exercício no Jardim Botânico, que é um dos parques aqui de Curitiba. Eu lembro muito bem, era uma visão que para mim era uma visão linda. Tinha um idoso, não cheguei a conhecer esse idoso, nunca conversei com esse idoso, então esse idoso ele passava o parque inteiro correndo. Claro, ele corria numa velocidade muito lenta, que para mim seria basicamente uma velocidade de caminhada, mas ele ia lá com o movimento de corrida e de tempos em tempos ele parava e puxava conversa com alguém. Então, parques, se você não tem condições de ir para uma academia, busque praticar atividade física em parques. Aqui em Curitiba eu já falei, tem muitas academias ao ar livre. Curitiba é um lugar bem servido em relação à busca de atividade física. Existem os núcleos de atividade física, onde as pessoas aqui de Curitiba podem praticar atividade física gratuita. E nesses locais existe também a academia de musculação, que fazem parte. Se eu não me engano é NASF, o nome do Núcleo de Atividades Físicas. Então é possível. E é possível que a atividade de musculação seja feita com a orientação de um profissional. Como eu falei, tem vários colegas aqui da educação física que estão em contato comigo periodicamente, que trabalham com paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então é possível sim você desenvolver um trabalho dentro da musculação que possa pelo menos retardar essa evolução progressiva da perda de força muscular. Tá certo? Então esse era o vídeo de hoje. Deixa aí o seu comentário, curta, compartilhe com os seus contatos. Manda aí lá para aquele seu amigo que tem um familiar que recebeu há pouco tempo o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica e com certeza o vídeo vai ser muito útil para ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.